Muito boa noite. Mais uma live aqui, mais uma aula do Engenheiro Blindado, como de praxe, começando aqui pelo perfil da C4V. E como toda terça-feira, boa noite, Pedro Paulo. Como toda terça-feira, o Misael daqui a pouco está aqui com a gente, já diretamente do Engenheiro Blindado. Então hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que são os modelos de gestão. Os modelos de gestão, né, cada um tem o seu, cada profissional tem o seu, só que tem alguns modelos, né, de praxe que a gente pode seguir. Né? Então hoje o Misael vai falar bastante a respeito disso aqui junto comigo. Então vou chamar ele daqui a pouquinho já. Deixa eu até colocar aqui o tema da live de hoje. Aí, agora foi. Prontinho. Então vou aguardar o Misa entrar aqui também e aí a gente já inicia. Bom, espero que esteja tudo bem com todos. Todo mundo com saúde, né? Nesses tempos ainda difíceis, apesar das coisas estarem voltando ao novo normal aos pouquinhos. Né? E, enfim, e vamos lá, né? Bom, assim que o Misael entrar, a gente já inicia também a nossa live. Boa noite, Gustavo. Vamos lá, já vou colocar o Misa aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo de hoje. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem aí? Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo tranquilo. Então tá bom. Me escuta bem? Tudo tranquilo, estou escutando muito bem aqui. Você Então também aí? também, porque eu tava com problema no meu fone hoje durante o dia, não sei o que estava acontecendo. E eu falei, deixa eu ver. Cara, eu tô aqui, você tá vendo? A careca vai aparecendo, né, meu? E aí os pingos começam a cair a partir da careca. Você não tem esse problema ainda. Ah, não, tá Mas calor pra depois, burro. cara, eu deixo as coisas aqui ligadas, mas vou te falar, viu? Tá bem quente hoje mesmo. Bom, Ah, finalmente eu aprendi aqui a colocar, fixar aqui direitinho os nomes, agora fica legal. tá ótimo, vamos nessa então, cara. Tá? Bom, tava fazendo uma breve introdução aqui, tá, Misa? Falando que hoje o tema aqui da nossa aula são os modelos de gestão. Acho que você, como atual gestor, né, de equipe, né, você tem bastante para contribuir em relação a esse tema também. E aí a gente vai colocando também, né, enfim, inclusive as nossas experiências. Deixei até aqui anotado duas experiências que eu tive ao longo da minha carreira, que eu falo isso aqui, eu não posso deixar de falar, que foram dois gestores que até hoje complementam muito o meu modelo de gestão particular, o que eu tenho, né, para a empresa aí também, o que eu tenho como pessoa, e que Aham. com certeza essas duas pessoas me ajudaram demais com isso, e cada um do seu jeito, né? E é isso que eu estava comentando aí desde o início, né, que cada empresa, cada pessoa tem um modelo de gestão que segue, né? Tem algumas que têm os seus modelos mesmo, né, de praxe, aquelas que estão escritas mesmo em livros, mas cada um acaba adotando um modelo de gestão diferente, aquele que prefere, alguns adotam matrizes, análise de desempenho, enfim, mas apesar de cada um ter a sua, né, cada um também tem o seu modo, né, Sim, de seguir, né? E é isso que eu queria escutar um pouquinho de você para a gente começar a introduzir o tema do modelo de gestão, Misa. vamos lá, cara. O que que é importante, né? Por que que a gente decidiu hoje falar sobre modelo de gestão? O que que é importante às pessoas que estão entrando aqui? E, pessoal, se vocês conhecem algum gestor, algum líder ou alguém que está começando uma empresa, clica aqui no aviãozinho, chama ele para cá, que hoje a gente vai explicar um pouco sobre o que você precisa saber antes de colocar no modelo de gestão para funcionar, né? Então, o que que é importante a gente, por onde é importante a gente começar? Pelo seguinte, a necessidade de ter um modelo de gestão. A primeira pergunta que todo mundo me faz o tempo todo é: mas eu preciso mesmo ter um modelo de gestão? É necessário? Falar,
A verdade é que necessário não é. Uhum. Mas é por isso que a gente tem taxas de fechamento de empresa aqui no Brasil são altíssimas, principalmente Altíssimas. no começo da vida das pessoas. É por isso que, desculpa, é por isso que a gente gasta tanto dinheiro investindo em formação de líderes, em formação de equipe, em contratação, em demissão. O que é necessário entender é que ter um modelo de gestão vai fazer com que você elimine alguns problemas que possam surgir no meio do caminho. Esse é o ponto central de tudo. A partir disso, a partir do entendimento que você precisa entender que existe um modelo de gestão, inclusive, isso é muito importante, inclusive quando você é sozinho. Parece exagero, mas é importante que você saiba como você vai conduzir a sua forma de pensar e como você vai conduzir a sua relação com outras pessoas. Né? Mas montando uma empresa agora, é importante que você comece a construir um modelo de gestão. Mas onde que mora o grande erro, Vitor? Onde mora o grande erro de todo mundo? Além de, primeiro, não ter um modelo, né? Mas tendo um modelo, qual que é o grande erro que todo mundo adota? É escolher um modelo de gestão simplesmente porque acha legal, porque acha que vai funcionar, porque o meu concorrente faz, porque uma empresa que eu admiro faz, porque empresas do Vale do Silício fazem. Esse é o grande erro. Uhum. A literatura sobre modelos de gestão, ela tem alguns níveis, né? Existe o modelo de gestão empresarial, e depois existem as gestões de área, depois gestões individuais, e aí como você faz com cada área rodar, e você usa ferramentas como um GPD, como um OKR, como qualquer outra coisa. Mas o ponto central você vai ler sobre gestão por processo, gestão por resultado, gestão democrática, gestão autocrática, gestão de inovação, gestão participativa, gestão por processo, gestão por objetivos. O que você precisa entender antes de qualquer coisa? Que você precisa entender o que você entrega, qual tipo de problema você resolve com os seus serviços. E existe, e aí o pessoal pode anotar aí, pega um papel, uma caneta, anota, existe um framework chamado Cynefin, escreve C-Y-F-I-N, C-Y-N-E-F-N, Cynefin, que ajuda você a entender um pouco melhor qual tipo de problema você resolve no dia a dia. Uhum. Então, quando você percebe que os problemas que você resolve, e o exemplo que eu adoro usar é assim, se você faz a limpeza de um shopping center, e você olha e fala assim, o problema é fazer a limpeza. Tá bom, mas esse problema, ele é um problema complexo? Ele é um problema que a gente pode chamar de complicado? Ele é o caos? Ou então ele é um problema simples? Aí você fala, cara, por que você está falando de problema se a gente quer falar de modelo de gestão? É porque tudo nasce aqui. Quando você Sim. identifica que a limpeza de um shopping, você tem milhares de metros quadrados para limpar, mas o problema limpeza ele é um problema classificado como simples. O que você faz para resolver? Você pega um pano, um produto químico, passa na superfície, acabou a limpeza. A limpeza é isso. Fazer ela em um espaço muito grande não torna o problema complicado. O problema continua sendo simples. E aí você começa a avaliar quais os modelos de gestão que eu preciso para minha empresa que resolve problemas simples. Uhum. É um modelo de gestão por processo? Por resultado? Por inovação? Eu preciso de um modelo de inovação se eu cuido de limpeza? Eu não preciso. Eu vou gastar esforço contratando líderes inovadores, fazendo com que eles desdobrem, cascateiem isso até chegar lá embaixo. Só que os meus funcionários lá embaixo, eles vão entender o que é inovação. Olha o desgaste. Uhum. De acordo. Existe, por exemplo, a mãe de todas as teorias de gestão é chamada o toyotismo, né?
que, Ah, é. que vem da Toyota. A Toyota Da Toyota começou com um mesmo. modelo, da Toyota mesmo, que era um modelo de gestão por objetivo. O que a Toyota determinou? Que dentro do modelo de processo, então você fala, cara, construir um carro é processo. Então o meu modelo de gestão é por processo. Eu vou olhar todos os processos da minha empresa, vou verificar o que existe, vou reavaliar todos os meus... aplicar um PDCA, sabe? Para melhorar cada processo. Não é isso. O que a Toyota percebeu? Que lá no Japão eles entregavam qualidade nos carros. Então não bastava fazer um carro, tinha que fazer um carro com muita qualidade. Qual o modelo de gestão adaptado para isso? O modelo de gestão por qualidade. Onde todos, do CEO ao estagiário, têm que entender tudo isso. Sim. Então, o ponto central começa no problema que tem que ser resolvido. Qual o grande problema que a gente tem que resolver? E eu sugiro utilizar a matriz Knefin, o framework Knefin. Onde a engenharia se encontra normalmente? Entre o problema complexo e o problema complicado. Qual que é a diferença entre problemas complexos e complicados? Você tem que entender que o problema complicado é um problema que exige uma especialidade para resolver. Então vamos construir um prédio agora. Você como engenheiro e eu como gestor, né, cada um uma especialidade, você sabe melhor do que eu, mas o que eu preciso para construir um prédio? Eu preciso de pessoas que são especialistas naquilo. Eu preciso de um engenheiro, eu preciso dos mestres de obra, eu preciso de pessoas especializadas, porque não é só empilhar tijolos. Não. Existem cálculos, existe tudo que a gente precisa fazer. A complexidade dentro, desculpa só, talvez até cortando um pouco o seu raciocínio, mas a gestão dentro de uma obra, ela é gigantesca. Tem gente que coloca, na verdade, muita gente, acho que talvez alguns engenheiros que estejam nos assistindo já passaram por isso alguma vez. De chegar e falar, mas esse engenheiro é engenheiro de obra, aí é bem tranquilo. E na verdade, e assim, eu já escutei isso, e assim, acaba estigmatizando o engenheiro de obra e falar assim, é só tocar obra, ele tá olhando. Cara, é tanta coisa que você precisa organizar, que não é simplesmente você seguir ao cronograma, você tem tanta coisa para olhar, porque são todos os insumos, você é aquele cara que tem que fazer tudo, né? E você tem que fazer tudo mesmo, então não é uma coisa simples, muito pelo contrário. Desculpa, eu cortei até um pouco teu raciocínio, mas a questão da obra, cara, para os engenheiros que estão aqui nos acompanhando, e para eu que também sou engenheiro, e já passei por isso, acho que muitos dos engenheiros de obra já passaram por isso. Mas o processo ele é extremamente complexo. A gestão ela tem que ser muito bem feita, mas muito bem feita. Exato. Mas aí, esse é o ponto do conceito da matriz Knefin. Você usou muitas vezes a palavra complexo. Olha como isso pode te ajudar, pode fazer com que você erre na escolha do modelo de gestão. Concordo. Porque ser complexo é uma coisa, ser complicado é outra. Eu digo na matriz, tá? É lógico que no português, aqui a gente conversando, o que você falou tá certo, é muito complexo. É muito complexo, ponto. Mas assim, o problema da engenharia, ele é um problema que a gente chama de complicado. E o que é complicado? Complicado é um problema que existe a certeza da solução com o intermédio de um especialista. Precisamos subir um prédio. Eu chamo especialistas que são engenheiros de obra e eu sei que daqui a um tempo X esse prédio vai estar em pé. Eu não tenho dúvidas de que esse prédio estará em pé. Eu não tenho dúvidas. É aí que você é classificado com problemas chamados complicados. Problemas complicados são aqueles que, por mais difícil e mais especialista, eu tenho certeza que ele vai ser entregue. Agora, onde o engenheiro se encaixa nos problemas chamados problemas complexos? Problemas complexos, eles também exigem um especialista. A diferença é que você não tem certeza que a solução vai surgir. Tá. E aí começa a entrar a consultoria. Eu sei que o consultor entra e, tecnicamente, ele pode falar que vai melhorar, mas ele está fazendo uma avaliação, está fazendo cálculos de como pode ficar. E não está na mão dele executar isso. Está na mão da própria empresa
Ele entrou, fez a consultoria e foi embora. E a empresa vai ter que executar isso. Então, o problema que eu, consultor, resolvo, ele é complexo. O problema que a empresa que eu dei a consultoria vai resolver é o complicado. O porquê que eu estou frisando tanto nessa diferença? Que quando você trabalha resolvendo problemas complicados, muitas das vezes uma gestão por qualidade, uma gestão por processo ou uma gestão por resultado é suficiente. Mas quando você vai para o âmbito da consultoria e começa a exigir com que as pessoas caiam no... Como é que eu posso falar? Você acha que sabe da solução, você não pode dar uma certeza 100%. Existe uma variação, nem que seja de 5% de falha. Você começa a entender que as pessoas que trabalham com você precisam comprar essa ideia. E aí você começa a trabalhar outros modelos de gestão. Pensa só, uma consultoria de inovação voltada para a engenharia. Você vai levar algo nunca feito. Você não pode dar 100% de certeza. Você pode dar 98, 95, 97, 90. Por mais que você possa já ter testado tudo de alguma maneira, que cada obra tem uma maneira diferente. Né? E aí o que você vai implementar na sua consultoria como modelo de gestão por inovação, uma gestão participativa. Esse é o ponto central. Você só encontra um bom modelo de gestão quando você entende realmente qual tipo de problema que você soluciona. E aí o quarto problema da matriz Kneffin, do framework Kneffin, é o caos. Que aí você não tem que... O que é o caos na engenharia? Eu não sei que processo tomar, eu não sei ainda para onde eu fui, eu não determinei nada. Então, se você não sabe exatamente o que resolve, ou então você só resolve problemas, você precisa parar a bola e aí encontrar o seu modelo de gestão para depois continuar. Esse é o ponto. Quando você está no caos, você não pode tomar decisões. Né? Você precisa encaixar o tipo de problema que você resolve em um dos outros 3 quadros. Seja problema simples, problema complexo ou problema complicado. Aí agora a gente começa a falar de modelo de gestão. Pois é. Até agora a gente está aqui e eu vou te falar. Eu venho do mundo do marketing, né? E tirando multinacionais, empresas com que a gente tem contato, mas falando do mercado de prestação de serviço relacionado a marketing, eu vou te falar que a maioria não tem um modelo de gestão definido. Ou não tem, ou está no processo de construir algo e chegar até lá. Eu tenho um grande exemplo isso para você, porque uma das empresas que eu trabalho é justamente isso. Eles ainda estão buscando, e é uma empresa de 40 anos de história, tá? E depois de muito tempo, hoje em dia, o pessoal está tentando buscar um modelo de gestão, e na verdade esse é até meu papel lá dentro, tá? Levar o modelo de gestão, não estou falando que o modelo de gestão correto, Sim. Não é isso, como você disse bem, cada um tem o seu, né? Cada um tem que olhar como é o processo e como é a maneira de trabalhar para poder implementar finalmente, né? Exatamente, eu vou te falar do que eu passo hoje, jogando muito limpo. O nosso modelo de gestão mestre é um modelo de gestão participativa. E aí, mais pra frente, a gente fala um pouquinho como funciona. Perfeito. Mas a gente não era isso. A gente era um modelo de gestão por processo. Então, a gente tinha processos desenhados, e aí, dentro dos processos, qual processo melhor? Vamos desenhar um novo processo para fazer uma entrega diferente. Aí entrou um fornecedor novo, desenha um novo processo. Agora a gente está, não. Quanto menos processo, melhor. Mais autonomia, mais alinhamento. Se eu tenho mais autonomia e alinhamento, eu estou direcionando a minha empresa para um caminho melhor. E aí entra uma segunda matriz aqui, até aproveitando o gancho, né? Que é uma matriz que eu chamo de AA, matriz AA. Que é a matriz que cruza a quantidade de alinhamento que você tem dentro da empresa com a quantidade de autonomia que você dá para as pessoas que estão lá dentro. Perfeito. E aí você tem que pensar no quadrante, assim,
Uma empresa de pouca autonomia e uma empresa de pouco alinhamento é uma empresa que, imagina só, os donos não deixam ninguém fazer nada por conta. É tudo do meu jeito, certo? E eu não conto para ninguém o que eu estou decidindo. Essa é a maioria das empresas no Brasil. Essa é a Tá. maioria. Funciona? Cara, funciona. É que nem você falou. Quantos anos tem essa empresa que você trabalha? Eu não estou falando que eles não dão autonomia e não têm alinhamento, mas estou usando um Uhum. exemplo. Cara, tem empresa de 20, 30, 40 anos que, cara, o dono não deixa ninguém fazer nada do jeito deles, é só do jeito do dono, e ele não conta para ninguém. A empresa vai rodando e ele vai decidindo sozinho. Isso fala um pouco, né, Misa, no livro, né, no Organizações Exponenciais, não necessariamente na. Esse foi um livro que você me indicou, inclusive eu recomendo para todo mundo agora. E um dos pontos é exatamente esse que você comentou, porque tem muita gente que quer fazer sozinha, uma coisa muito centralizada. Né? A pessoa pode até ter uma autonomia de alguma maneira, mas para decisões menores. As decisões maiores, eles necessariamente precisam passar pelo CEO, pelo presidente da empresa ou quem quer que seja. Exatamente. E esse modelo, no fim das contas, assim, imagina o cara ficou doente, o cara viajou uma semana. E aí? Essa é a grande questão, né? Muito Acontece, complicado. e isso realmente é uma coisa muito comum, né? Não, é muito comum. É Muito muito comum. comum. Então, quando a gente tem uma empresa nesse quadrante da matriz, a gente fala que essa empresa está no momento de dispersão. Dispersão e ineficiência. Por quê? Não significa que ela vai mal, não significa que ela fatura, mas ela está sendo ineficiente, ela poderia ir muito melhor. Aqui nesse quadrante, cara, tem empresa que fatura mal e tem empresa que fatura bem. O fato é, o que eu estou classificando aqui, empresas que poderiam ser melhores. Aí o empreendedor olha e fala assim, entendi. Então minha empresa de engenharia, minha consultoria, qualquer coisa, o que eu vou fazer? Vou dar autonomia. Ele dá autonomia, mas ele não faz alinhamento. Uhum. Então, muita autonomia com pouco alinhamento, aí gera a pior situação possível para uma empresa. A empresa cai num quadrante que é o quadrante do caos e da desordem. Por quê? Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, do jeito que entende, porque eu dei autonomia para todo mundo, mas a gente não alinhou. Eu não sei o que você está decidindo, você não sabe para onde eu quero ir, eu não sei para onde você quer ir. Este é o erro normal que existe aqui no Brasil. Empresas que são ineficientes, e a hora que percebem que são ineficientes, falam, a gente precisa se mexer. Para onde que eu vou me mexer? Eu vou dar autonomia para as pessoas. Aí cai no caos. O que é o correto? Primeiro de tudo, antes de dar autonomia, fazer alinhamento. E aí você sobe de quadrante, fazendo alinhamento. Então, beleza. Vitor, eu e você somos aqui, você é meu funcionário. Cara, eu vou te contar onde a empresa quer chegar. A empresa quer faturar X, a empresa quer vencer um concorrente, a empresa quer fazer... Mas eu mando. Aí você começa a cair num quadrante chamado comando e controle. Quando você cai no quadrante comando e controle, você já começou a ir para o caminho certo. E aqui dentro de comando e controle, quais são os problemas do Kinefin que a gente resolve? Problemas simples e problemas complicados. O que o engenheiro faz com o mestre de obra e com o servente, etc. Cara, precisamos construir um prédio. Demora tanto tempo. É um andar a cada X tempo. Mas eu decido tudo. Perfeito. Funciona muito bem. Esse é o modelo dentro de uma obra, tá? É desse jeito que Exato. você falou. É E, assim. cara, este modelo já é muito bom. Estar no comando e no controle tem uma conotação negativa, né? Estou controlando as pessoas. Mas não é sobre entender tudo o que está passando. Nem todo mundo decide, né? Uhum. Mas, assim, todos nós juntos estamos sabendo onde chegar. Esta é a parte mais importante. Fazer alinhamentos. O engenheiro precisa entender que para uma empresa ser robusta, ser forte, ele precisa fazer alinhamento o tempo todo. E aí, se você tem muito alinhamento e começa a dar autonomia,
Aí é o sonho de qualquer pessoa, mas não é para qualquer pessoa. Que é o que a gente chama de propósito e direção. Eu e você, a gente sabe onde a gente quer chegar e cada um de nós tem autonomia para fazer o que quer. E a gente vai chegar lá no fim comum. A gente não precisa mais se falar, a gente já alinhou. Esse é o sonho? É o sonho. Mas ele é o mais difícil de fazer dar certo. Né? Isso tem alguma coisa a ver, no fim das contas, com tudo aquilo que você traça lá no teu planejamento estratégico em relação à visão, à missão da empresa, aos valores da empresa também? Tudo isso faz parte desse processo? Faz parte, sim. Mas essa é uma parte muito embrionária. Porque pensa só, a gente começou uma empresa, começou um planejamento estratégico, está montando essa empresa. Lá dentro a gente começou a formar uma imagem de marca e uma alma dessa marca, a essência dela, e a gente construiu missão, visão, valores, essência, começou a construir uma plataforma de marca. Estamos alinhados todos nós? Estamos. Beleza. Esse é um alinhamento base. O alinhamento que precisa existir é alinhamento sobre resultado, sobre como a gente cresce, sobre a forma com que a gente aborda, né? Então, é um pouco mais profundo esse alinhamento. Ele tem que ser um pouco mais potente. Imagina assim, o que você falaria para o seu sócio? Você consegue falar para mais umas 2, 3 camadas? Entendeu? Entendi. Aí você tá alinhando num nível muito alto. Entendi. Né? O alinhamento tem que ser num nível... Eu costumo... Né? Aconteceu já comigo, mas o fato é, as pessoas viram e falam assim, eu quero transparência na empresa. Eu quero ver transparência aqui na empresa que eu trabalho. O que significa ela dizer isso? Ela quer ver os números, ela quer ver quanto fatura, quanto gasta. A pergunta que eu faço é, para que você quer ver os números? Você quer ver os números para saber? Ou você quer ver os números para estar alinhado comigo? Opa, tá me vendo aí? Você quer estar Agora sim. alinhado comigo para onde a gente tem que chegar? Porque uma coisa é te mostrar o número e falar assim, esse mês a gente faturou 300k. Outra coisa é eu te falar, esse mês a gente faturou 300k e é pouco. A partir do momento que eu alinhei isso com você e eu começo a te dar autonomia, você começa a ganhar responsabilidade. Sem dúvida. Aí, se você ganha responsabilidade, então eu vou virar mês que vem e vou falar para você, cara, era para ter subido para 350. O que você fez para isso? Se eu dou autonomia, eu cobro isso. Se eu não dou, a responsa é minha. Você continua executando lá. Quando todo mundo está alinhado e todo mundo tem autonomia, eu estou chegando no propósito de direção. A gente se encontra no fim do mês e fala, e aí? O que todo mundo fez? Todo mundo colabora? Esse é o sonho, mas é um risco. Sua equipe precisa estar muito mais capacitada. Você vai pagar equipes mais pleno, sênior. Você não vai conseguir trabalhar com júnior. Você vai ter que trabalhar com pessoas e nem toda empresa faz isso. Por exemplo, numa obra, não tem como trabalhar por propósito de direção. Mas numa consultoria tem. Porque na obra, cara, como é que você vai dar autonomia para um mestre de obra decidir coisas sobre o orçamento por completo? Não, cara, precisa ter. E não é menosprezar. É modelo de gestão. Você está gerindo uma empresa. A responsabilidade é sua. Eu separei um negócio aqui até para falar que eu li há pouco tempo atrás. Uma pessoa que... Eu não estou conseguindo aqui. Uma pessoa que fez uma listagem que falava sobre o que é a gestão, né? Deixa eu só encontrar aqui. Tranquilo. Começa a falar assim, você falou de missão, visão, valores, né? Então, assim, existe uma obrigação ali de valores, de meta de produção, qual o tamanho da equipe. Você começa a dar responsabilidades para um gestor e a partir do momento que você trabalha por propósito de direção, você divide isso. E aí, voltando finalmente em mim, eu tô falando pra caramba hoje, né? Voltando finalmente aqui em mim, onde eu trabalho, a gente trabalhava muito por processo. E hoje a gente está migrando para uma gestão participativa. A gestão participativa é a gestão em que pessoas participam das decisões. Porque eu vejo que o grupo de comunicação onde eu trabalho está chegando em propósito e direção. A gente está saindo de controle
e indo para propósito. Porque hoje eu já tenho pessoas que eu falo, mas o que eu faço? Eu tenho um time que tem X pessoas. Você que me diz o que você faz. Exatamente. Você que me diz. Exatamente. Olha, eu tenho um curso. Que curso você me indica? Não, é o contrário. Você me diz. Eu achei um curso que eu quero fazer. E o time está chegando no nível assim, tipo, cara, não precisamos contratar mais uma pessoa. Eu aprendo metade, você aprende metade, e a gente cumpre. Então é uma gestão participativa. Com isso começa a sobrar lucro, divisão de bônus, etc. E aí você começa a mexer. Então, é isso que é importante entender antes da decisão de qual modelo de gestão, e a gente começar a falar quais os exemplos. Este é o ponto central do modelo de gestão, que é o que ninguém presta atenção, que é o que ninguém se preocupa em entender o porquê você tem que ter um modelo de gestão e qual deles escolher. E de fato, é extremamente difícil isso mesmo. Eu tive, no meu segundo MBA, estou falando isso em 2015 mais ou menos, eu ganhei um livro de um professor que se chama A Meta. Não sei se você já ouviu falar ou não. Livro antigo, já nem me lembro o autor, para falar a verdade. Tá? Eu li ele alguns anos atrás e ele cara, é muito legal esse livro, porque ele fala exatamente daquilo que você falou. E por tudo aquilo que você falou, o modelo de gestão dele é justamente por processo. Porque não o autor, mas o personagem principal do livro, ele basicamente é um gerente de fábrica, que ele é transferido para dar um jeito numa outra fábrica que estava justamente o caos. Sim. Então, na verdade, ele não engloba somente o modelo de gestão dele relacionado à fábrica. Todo livro ele é um desenrolar, inclusive, em relação à vida dele. Porque, na verdade, ele consegue ajustar a fábrica, mas a vida dele se transforma em um caos. Então, na verdade, o caos da fábrica vai para a casa dele, então ele tem que ajustar a nova fábrica que ele vai tomar conta e na casa dele. E com filhos e tudo mais. Então, assim, é muito do que todos nós passamos no nosso dia a dia. Né? Inclusive, tem uma parte do livro que eu me lembro bem, que é assim, ele no final de semana levou o filho dele para fazia parte dos escoteiros e levou o filho dele para passear lá com o pessoal. E ele começou a perceber, por exemplo, que assim, tinha aquele cara, né, que é o líder, que ele ficava, ele ia na frente. Só que de repente o moleque sumia. Ele percebeu que... E o gordinho da fila, o gordinho aqui pode falar isso daí, né? O que acontece? Era o último, então ele ficava travado lá atrás. O que ele fez? Ele, primeiro de tudo, ele colocou o gordinho para trabalhar lá na frente. Então todo mundo seguiu o ritmo daquele cara. Então ele começou a organizar, aqui assim, no fim do livro, tudo isso acaba, assim, o final feliz ele ocorre, né? Óbvio. Né? Que ele consegue transformar tudo, aquela questão na vida dele. Então, o modelo de processo, e detalhe, ele pede uma ajuda, aquilo que você conversou, com um consultor que ele teve uma aula. E você acabou de falar isso daí. Ele vivia viajando. O que é que eu faço? O cara olhava para ele e falava, não, você me diz. Eu vou te falar, talvez, se você está fazendo da maneira correta ou não. Sim. Para quem nunca leu, se você não leu, cara, é um livro, assim, é fantástico. Vou é fantástico. A Meta, ele é fantástico. Tá? Aquele livro que todo mundo tem que ter na biblioteca. Tem que ter na biblioteca mesmo. Tá? Já estou deixando aqui escrito aqui. E ele fala exatamente isso que você mencionou alguns minutos atrás, em relação a qual modelo de gestão seguir, enfim, ter um consultor, ter aquele cara, tem que ter o alinhamento. Então, tudo isso, esse livro fala muito bem mesmo. É um livro que eu tenho, assim, li alguns anos atrás já, eu preciso até reler, porque várias coisas mudam, né? Mas ele é muito bacana, tá? Já achei aqui o livro. Vou deixar aberto aqui para eu... Ele não é nem brasileiro, não é nem nacional, na verdade, tá? É um autor americano, se não me falha a memória. Elijah Goldratt. Alguma coisa assim. Rat, sei lá eu. Beleza. Alguma coisa assim. Legal, cara. Tá. Não, vou dar uma olhada nele, sim, porque é exatamente isso, cara. O modelo, a escolha do modelo de gestão, ela tem que estar atrelada completamente ao tipo de problema que você resolve com o momento que sua empresa se encontra.
Uhum. na matriz A, alinhamento, autonomia. É esse o ponto. Não dá para você escolher de outra forma. Se você escolher de outra forma, em algum momento você vai precisar adaptar, que é o que está acontecendo onde eu trabalho. Então, a grande chance de começar uma empresa agora, de engenharia, se você está pensando nisso, é pegar essa live que a gente está fazendo até agora, enfiar debaixo do braço, você vai economizar tempo e em 1, 2 semanas você consegue definir um modelo de gestão. Basta avaliar qual tipo de problema que você resolve e se você já é uma empresa existente, mas que momento que você está ou onde você quer iniciar a sua empresa na matriz AA, de alinhamento e autonomia. Uhum. Né? E Perfeito. assim, o que eu fiz um estudo aqui há pouco tempo, pensando quais são os 3 melhores modelos para engenharia. Né? De todos os que eu conheço bem, dos 7 que eu conheço, existem 3 que se encaixam melhor para engenharia. Se você resolve problemas simples, você precisa de um modelo por processo. É isso que você precisa entender. Tá. Se você está resolvendo problemas complicados, você entra no modelo de gestão por resultado. Se você resolve problemas complexos, você entra no modelo de gestão participativa. Não você pode tentar, a empresa é sua, né? Mas você pode tentar aplicar outros modelos, mas você vai enfrentar dificuldade de compatibilizar o que você resolve como problema com o modelo de gestão escolhido. Eu vejo muita gente trabalhando consultoria hoje, tentando aplicar um modelo de gestão por inovação. Mas fala para mim, você como consultor, Vitor, com a experiência que você tem como consultor, quantas vezes você trouxe uma inovação de mercado assim, nunca antes vista, por ano? São Nossa. pouquíssimas. Para não Uma. falar raras. Para não falar, no último ano nem trouxe. Eu só É. trouxe o que. Por que você vai ter um modelo de inovação? Mas o que é o bonito do modelo de inovação? Ah, porque o Google trabalha assim, porque não sei quem trabalha assim, porque consultorias empresariais trabalham assim. Cara, mas você tem que prestar atenção, quanto isso vai romper com você? Sim. Né? O quanto. Porque você vai começar a exigir isso das pessoas. O principal, a alma da gestão por inovação é trazer inovação todo momento. Como é que você inventa coisa numa consultoria a cada 3 meses? Não, isso é praticamente impossível, a não ser que você tenha uma equipe realmente gigantesca, que cada um tem uma cabeça diferente e cada um vai trazer uma inovação, mas você sozinho fazer assim é extremamente difícil, de Ah, e fato. aí é muito melhor você parar de fazer consultoria, Uhum. criar um escritório, um estúdio próprio e vender essas inovações. Ah, isso Olha, funciona olha, muito para empresa de tecnologia, né? Essa é a verdade. pois é, você vê como não é compatível, né? Então o ponto é esse. Se você resolve problemas simples, vai por modelo de gestão por processo. Uhum. Problemas complicados é por resultado, problemas complexos, participativo. Né? Aí, para a gente falar um pouquinho só sobre cada um dos 3, né, mas é importante que a gente fale rapidamente. Imagina que você está lá resolvendo problemas simples, fazendo alguns processinhos. O que você tem que fazer para o seu modelo de gestão por processo ter sucesso? O tempo todo, olhar para diminuição de custo, para ganho em produtividade e para a satisfação do cliente. A satisfação do cliente é um dos melhores termômetros para quando você trabalha problemas simples. Vou voltar no exemplo do shopping. Ou tá limpo ou não tá. Ou meu cliente reclama que tá sujo, ou ele fala que tá limpo. Simples assim. Não tem melhor KPI do que isso. Então, se você, quando trabalha por processo, pensa em diminuir o custo operacional, ganhar em produtividade e ter clientes satisfeitos, você mata o objetivo do modelo de gestão. Você mata não, vou usar uma palavra melhor. Você alcança o objetivo. Você mata o problema, alcança o objetivo. E aí aqui dentro do modelo de gestão, aí começa uma cascata, né? Tá bom. Se eu estou
controlando o custo operacional, ganho de produtividade, falando de cliente, onde que minha empresa está aqui? Ela provavelmente está em ineficiência. É por isso que todo momento... Então, eu não preciso fazer muito alinhamento, nem dar muita autonomia. Se eu tenho ineficiência, consequentemente, eu tenho que o tempo todo, através de um PDCA, tentar melhorar o custo operacional. Olha como tudo é uma coisa só. Olha como começa a fazer sentido a escolha do modelo. O PDCA ele tem que ser algo constante, né, dentro de uma empresa, de fato, né? Mas nem toda empresa. Esse é o ponto, porque sim. ele é mais importante nesse tipo de empresa do que numa movida por propósito. Uhum. Porque aí no propósito vale muito mais outras ferramentas. Eu posso fazer PDCA? Posso. Mas já não importa, porque eu não me importa mais o processo. Então, olha só como as coisas vão mudando. O quanto você gasta de esforço para fazer algo rodar. Por que eu vou fazer um PDCA lá no modelo de gestão participativo? Sim, não Cara, faz sentido. Não, você tem autonomia. Se você tem autonomia, eu não vou fazer PDCA. Ou você se vira e você faz PDCA individualmente, ou eu te avalio e não conto mais com você. Porque eu tô te Misa, pagando... para quem não conhece, o que é o modelo do PDCA? Tá, vamos lá. PDCA é uma ferramenta que você usa, implementa na sua empresa, para fazer com que processos saiam com maior qualidade, maior efetividade. Então você, como PDCA, Plan, Do, Check, Act. Você planeja o que tem que ser feito, faz, coloca em prática, Sim. checa tudo que deu certo e depois implementa melhorias. E é um ciclo. E então, aqui, aqui quem trouxe para o Brasil isso foi o professor Vicente Falcone. O que ele não trouxe para o Brasil, né? Ele trouxe o toyotismo que a gente já falou. Pois é, que isso vem, na verdade, vem da Toyota, mas foi implementado no Brasil pelo Falcone. E até hoje é extremamente utilizado em todas as empresas até que ele trabalha ainda. Só queria fazer esse adendo para quem não conhece o que é o PDCA, simplesmente para saber o que significa a sigla. Importantíssimo. Então, assim, é lógico que no modelo de gestão por processo, você não vai usar só o PDCA, mas ele se torna o principal. Uhum. Porque ela é a melhor ferramenta existente para processos. E olha como, linkando tudo de novo, cara, olha como a nossa conversa está redonda. A gente falou de toyotismo, o que era a Toyota? Uma empresa que fazia carros, era uma linha de produção, a gestão era por processo. Quando a Toyota percebeu que não era só entregar carro, que ela queria subir a qualidade, ela transformou tudo em qualidade. Modelo de gestão por qualidade. Mas nasceu daqui, do processo. Só foi possível fazer essa mudança quando tinha algo muito bem feito. Né? Aí, então, assim, é importante que a gente entenda que se você resolve problemas simples, você precisa utilizar isso. Agora, se você começa a resolver problemas complicados, você começa a trabalhar em gestão por resultado. Gestão do resultado, você começa a envolver mais lideranças, alguns liderados numa menor intensidade. Uhum. E eles, em conjunto, começam a elencar metas. Então, a gestão por resultado, como o nome diz, tudo é sobre meta. E aí já não me importa mais o processo. Significa que eu não tenho processo? Não significa. Né? Mas significa que eu já não dou tanta importância. Eu começo a olhar agora para resultado. Gente, quais os resultados que eu tenho para alcançar? E aí, Vitão, você falou, e o PDCA? Pode continuar existindo aqui, sem dúvida alguma. Numa proporção mais baixa. Né? O que se torna o mais importante para avaliar os resultados dentro do modelo de gestão por resultado? Os OKRs, ou OKRs. Né? Que OKR é objetivo e resultado-chave. Objectives e Key Results. Key Results. Então, aqui dentro você começa a colocar em mapas, em quadros, o que a empresa quer atingir de resultado e faz com que isso vá descendo do CEO até o estagiário. Uhum. Todos nós estamos alinhados onde a gente quer chegar? Estamos. Olha a gente andando na matriz A.
estamos ganhando em alinhamento. Apliquei o OKR para ganhar em alinhamento. Comecei a sair de ineficiência, comecei a entrar em controle. Sei que resolvo problemas mais complicados, porque eu preciso de pessoas mais técnicas, mais especialistas. Estou caminhando, mudando o tipo de problema que eu resolvo, caminhando na matriz AA, determinando um novo modelo de gestão, usando uma outra ferramenta para medir esses resultados, né? Então, eu sugiro para quem está em controle dentro da matriz AA e quem resolve problemas complicados, que use a gestão por resultado e a principal ferramenta vai se tornar o OKR. Perfeito. E por último, para a gente fechar, são os problemas complexos. E são empresas que estão tentando caminhar pelo propósito e direção dentro da matriz AA, de alinhamento e autonomia. A gente entra em gestão participativas. Participativas não. Modelo de gestão participativa. E o que é isso? Aqui eu começo a otimizar tarefas e reduzir a quantidade de processos ao máximo que eu posso. Aqui eu começo a ter profissionais multidisciplinares, profissionais autogerenciáveis. Isso faz com que os funcionários tenham que ser tão qualificados quanto os gestores. Perfeito. A gente está subindo a régua aqui, subindo a régua. E as lideranças cuidam do planejamento da gestão da empresa na mesma intensidade que o gestor. Sim. A gente aqui já deu aquela espalhada. Eu tenho muita autonomia, muito alinhamento, muita autonomia, estou movido por propósito de direção, e aí a gente já começa. Então, para quem está na consultoria, este é o melhor modelo. E aí isso entra muito em relação à exponencialidade também, né? Que a partir do momento que nós estamos falando em alinhamento, em autonomia, em todo mundo seguir o mesmo propósito, né? Essa questão da exponencialidade, ela fica muito aflorada, né? E é por isso que muitas empresas crescem de uma maneira, de fato, muito rápida. Exatamente, porque pensa só, vamos fazer um exercício bem rápido, né? O que faz uma empresa crescer numa velocidade exponencial? Ela tem uma pequena quantidade de pessoas, o que facilita o alinhamento e a autonomia. As pessoas têm muito mais responsabilidade. Eu não perco tempo controlando o que as pessoas estão fazendo, treinando. Elas já são autossuficientes. Isso faz com que a gente tenha muito mais tempo para pensar em produtos e soluções do que ficar se preocupando se tudo está funcionando. Perfeito, exatamente. Então, esta é a base para a exponencialidade, realmente. Se tornar exponencial, conseguir resultados exponenciais, ter uma empresa exponencial, é olhar para o seu modelo de gestão e fazer com que matriz KINEF, matriz AA, modelos de gestão estejam muito bem alinhados para que você forme uma base e suba. E é também o modelo que dá mais possibilidade, não único, tá? Se a gente for pensar, a gestão por resultado também dá essa possibilidade de que você digitalize. Uhum. Então é muito difícil entrar em digitalização, que é base para a exponencialidade, né? Entrar em digitalização quando você está em gestão por processo e tendo ineficiência nos seus processos, né? Isso foi um assunto que foi muito discutido na live da semana passada com o Fernando, né, lá da RM+, justamente em qual é o modelo de gestão, inclusive, que eles usam dentro do escritório. Porque muita gente pensa que a engenharia, não, a gente só vê startup crescendo, né, de maneira exponencial e tudo mais. E esquecem que o escritório de engenharia, se o modelo de gestão for bem aplicado, ele pode crescer de uma maneira, de fato, muito grande e rápida, né? Então, muita gente acaba esquecendo desse lado, né? E tudo que você falou agora há pouco, ele comentou na semana passada também, da maneira, não dessa maneira técnica como você colocou, mas de como ele trabalha dentro do escritório. A questão da autonomia para as pessoas. E ele mencionou uma coisa muito interessante, que foi, nós investimos em gente.
E tudo que você comentou agora há pouco, investir em gente boa, em gente mais sênior, que esteja alinhada, você passar qual é o propósito da tua empresa, aquela pessoa meio que vestir a camisa da empresa mesmo, tudo isso acaba funcionando e a prática na teoria, como você comentou agora. Não, eu posso te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, cara. A gente participa a gente tem certificação GPTW. GPTW é o Great Place to Work. Para quem não conhece, não está habituado, mas é meio que todo mundo sabe, né? Tá. Então a gente já tem por 2 anos seguidos a certificação e a gente passou essa semana pela pesquisa, né, de certificação. E o resultado saiu hoje. Por 2 anos, a gente teve um resultado muito parecido. Uma nota na casa dos 70 baixo, 71, 72, e a média de mercado estava em 85. Mas mesmo assim a gente conseguiu a certificação. E cara, como a gente lutou para melhorar. Ah, não, vamos fazer mais um processo, vamos fazer mais um disso, mais um daquilo, e a gente não saía. Chegou no outro ano, não melhorava. Não melhorava. Este ano que a gente mudou nosso modelo de gestão para o modelo de gestão participativa, está nessa transição. A gente subiu 10 pontos e chegou na média nacional. Entendi. Por quê? A hora que você vê a resposta das pesquisas, as pessoas lá estão falando que agora elas sabem por que a empresa trabalha, qual que é o propósito, elas acreditam na palavra do gestor, elas acreditam que o gestor está levando elas para um lugar melhor, elas entendem que elas não precisam mais da ajuda. Tudo mudou com a mudança do modelo de gestão, porque as pessoas pararam de precisar de processos. Perfeito. Sabe? Então, é por isso que eu falo da importância, cara. O que significa ter uma certificação GPTW, né? Para quem está de fora, é um selo que é muito bonito, mas para a gente que está dentro da empresa, fazer a leitura do que acontece é muito importante. E difícil. É assim que a gente evolui. Como é que eu sei que está... Foi daí que saiu a mudança do modelo de gestão. Foi daí. A gente olhou no passado e falou, cara, não adianta fazer campanha, não adianta falar que está legal, não adianta dar um benefício. A gente percebeu que não é isso que o mercado quer, não era esse tipo de problema que a gente resolvia. Mudamos o modelo de gestão, subimos em 10 pontos percentuais na avaliação de quem trabalha com a gente. A gente é uma empresa 10 pontos percentuais melhor. Em um ano, que é um período muito curto, né? E um período de pandemia. Pois é, tá além disso. Cortes, sabe? Teve corte de pessoa. Cara, mas é isso, entendeu? Perfeito. Beleza. Bom, legal, eu acho que tá muito claro, né? E foi realmente bem legal. Assim como todas as semanas, a live ela vai ficar gravada, né? Eu vou salvar ela daqui a pouquinho aqui no perfil da C4V, mas logicamente nós vamos colocar também toda essa live meio que imediato lá no perfil do Engenheiro Blindado também, né? Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, o Engenheiro Blindado é um projeto novo, que nós começamos aí, tem o quê? 2 meses, nem isso, eu acho. Composto, na verdade, por amigos que querem um mundo melhor, principalmente na questão da engenharia. Esse é o nosso propósito. A gente falou um pouco de propósito. Nosso propósito é tentar melhorar um pouco a vida das pessoas, né? E a gente está tentando melhorar a vida das pessoas passando um pouco de conhecimento que a gente tem nesses mais de 20 anos de experiência que a gente tem de mercado em grandes empresas, em empresas menores, enfim, empresas locais, né? E, enfim, toda essa experiência a gente está tentando colocar aqui no Engenheiro Blindado para que todos possam usufruir e, obviamente, para que a gente possa trocar ideia, né, com as pessoas e que a gente também possa melhorar como pessoa, como profissional. Por isso que o feedback das pessoas ele é extremamente importante para a gente. Então, se você ainda não segue aqui o Engenheiro Blindado, né, por favor, nos dê uma força aí também para que a gente possa, nos ajude a disseminar conhecimento. Né? É isso que é o nosso propósito de vida e também o nosso propósito aqui desse nosso projeto. Tá? Em breve a gente vai ter muitas novidades aí, a gente está tentando mesclar um pouco, toda terça-feira eu e o Misa fazer essa live em conjunto,
Às quintas-feiras a gente está tentando começar a trazer também alguns convidados, falar de assuntos diversos, até por isso que o perfil se chama Engenheiro Blindado. Só que aqui nós somos compostos, na verdade, nossa equipe é composta por 2 engenheiros e um publicitário, né, para trazer exatamente essa questão da experiência de liderança, essa experiência de gestão, experiência de branding, experiência de várias coisas que o Misa tem nesses anos. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que eu falei um pouquinho de tudo. É isso aí, cara. Né? E aí, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem acompanhado hoje. Na quinta-feira tem mais. Quinta-feira o Misa vai falar de marketing digital, certo? Certo, isso aí. Então, é um assunto legal, é um assunto é um assunto que, assim, se você for analisar, é um assunto da moda, né? E que tem pessoas pensam que é da moda, só que o marketing digital é diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, né? E aí que é isso que nós vamos trazer. Beleza? Legal. Quinta-feira a gente está aí, então. É isso. Mesmo horário, 8h30 da noite. Pessoal, nos ajudem a divulgar isso daí também. Beleza? Vitor, obrigado Fechou. mais uma vez, meu Valeu. amigo. Valeu, um Obrigado. abraço. Abraço. Tchau. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para vocês aí que nos acompanharam hoje. Fazer aqui também, comentar que amanhã, aqui no Vitor.c4v, nós vamos fazer uma outra live, mas agora nós vamos voltar um pouquinho para a questão técnica, tá? Vamos falar sobre ensaio de engenharia diagnóstica por GPR, que eu fiz uma postagem alguns dias atrás que rendeu bastante, tá? E por isso eu chamei o meu Leonardo, meu amigo, lá de Belo Horizonte, que vai passar um overview do que é o GPR. É um ensaio super legal que nós vamos falar bastante. Ele vai trazer um pouco da experiência dele, comentar um pouquinho do que é, tá bom? E se vocês puderem acompanhar e nos ajudarem a divulgar aí também, eu agradeço. Beleza? Pessoal, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Fui.